Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou estar fazendo com vocês uma blusa, tá? E para essa blusa eu utilizei a linha Clea Mil, a cor branca, e a agulha para crochê número 6. E uma fita métrica, lógico, sempre tem que ter a fita métrica, tá? Ó, e para essa blusa eu vou utilizar as seguintes medidas, ó, vou precisar da medida do busto, da cintura, do quadril, a altura da cintura, o comprimento da peça, o comprimento da manga e a cava do braço, que é aquele espacinho por onde vai passar o braço. Olha, o quadril, você só vai precisar se a sua peça for comprida até lá, tiver o comprimento até lá no quadril. Se não, não tem necessidade da medida do quadril, tá? A gente começa a blusa com correntinhas, até alcançar a medida da cintura da sua cliente. Ó, aí eu vou fazendo correntinhas e medindo com a fita métrica até alcançar a medida que eu preciso. Meninas, fiquem atentas à medida da cintura, porque se a medida da cintura tiver muita diferença da medida do busto, e vocês têm que ter cuidado, porque depois pode não passar na cliente. A cintura não passar pelo busto da cliente, tá? Então, fiquem atentas a isso. Prestem atenção, porque tem que sempre estar considerando o busto, tá? Se vocês não forem fazer aberta a peça, tem que considerar o busto, porque senão não passa, depois pode não passar no busto na hora que a cliente for vestir, tá? Sempre considerem isso. Ó, eu vou fazer aqui correntinhas até eu alcançar a medida do busto, da cintura, e aí eu volto com vocês, tá? No próximo passo. Aqui, pessoal, eu já alcancei a medida da cintura que eu precisava, considerando lá o busto, como eu havia explicado para vocês, né? Agora, a gente vai começar na próxima carreira, ó. Eu fiz a correntinha até o tamanho que eu precisava, ó, fechei com ponto baixíssimo, e agora, ó, vou fazer aqui com vocês, ó. Fecho com ponto baixíssimo, ó. Fechei com ponto baixíssimo e subo com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, ó, eu vou fazer um leque, ó, de 3 perninhas, ó. Eu subi com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e no mesmo lugar eu faço um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto, ó. Uma correntinha e no mesmo lugar mais 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. Que formou um lequinho, ó. Uma correntinha, vou pular aqui de base, ó, 3 correntinhas, na quarta eu faço um ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Gente, no início é meio difícil, porque a linha é fina, a agulha é fina, tudo fino. Dá um pouquinho mais de trabalho, ó. Pulo 1, 2, 3, na quarta, um ponto baixo. Ó, uma correntinha, pulo, ó, 1, 2, 3, na quarta, agora um lequinho, ó. Que é 3 pontos altos, 2, 3, uma correntinha e 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, ó, pula 1, 2, 3, na quarta, um ponto baixo. Uma correntinha, pula 1, 2, 3, na quarta correntinha, um lequinho. Então, gente, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma, vai ser um leque, ó, um leque, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e um leque, tá? Essa carreira toda vai ser desse jeito.
Terminada essa carreira, vamos para a próxima, ó. Terminando, fecho com um ponto baixíssimo. Lá no primeiro ponto alto, né? Nas 3 correntinhas que a gente subiu, ó. Fecho com um ponto baixíssimo e vou, ó, pro meio do lequinho, ó, com ponto baixíssimo. No meio do lequinho, ó, eu faço uma correntinha e 2 pontos baixos. 1, 2. 2 pontos baixos, 2 correntinhas e aqui no ponto baixo, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto formando aquele ponto V, ó. 2 correntinhas e no meio do lequinho, ó, 2 pontos baixos. 2 correntinhas no ponto baixo, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto, formando o ponto V. 2 correntinhas no meio do lequinho, 2 pontos baixos. Então, pessoal, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma, ó. Vai ser 2 correntinhas, vai ser 2 pontos baixos, 2 correntinhas, um ponto V. 2 correntinhas, 2 pontos baixos, 2 correntinhas, um ponto V, tá? Vai ser trabalhada dessa forma, até o final, fechando com um ponto baixíssimo. Terminada essa carreira, ó, a gente vai para a próxima carreira, ó. Fecha com um ponto baixíssimo. Fecha aqui com um ponto baixíssimo, ó. Vem para esse segundo ponto baixo, ó, com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e um ponto baixo. Faz uma correntinha e no ponto V, a gente faz um leque. 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, que forma um leque. Uma correntinha e aqui no segundo ponto baixo, um ponto baixo. Uma correntinha e um leque. Então, gente, nessa carreira, a gente já começa a fazer as repetições. A gente vai fazer aquela primeira carreira que a gente fez. Então, o ponto dessa blusa, nessa parte, vai ser isso. Vai ser uma carreira de leque e um ponto baixo, igual eu expliquei, vai ser igual a primeira carreira, né? E uma de ponto V, ó. Uma de ponto, sempre vai ser assim, uma de lequinho e uma de V. Então, vai ser essa as repetições, tá? Sempre vai ser um ponto baixo e um leque, alternando, ó. Onde for o ponto V, você vai fazer o leque, tá? E onde for leque, você vai fazer um ponto baixo. Tipo, vai sempre alternar, ó. Sempre, nessa daqui, o leque foi aqui, né? E na outra, ó, na outra repetição, o leque já foi no meio, ó. Vai ser sempre assim. Na próxima, o leque vai estar aqui, sempre alternando, para ele ficar no meio. Nunca repetindo no mesmo lugar, tá? Então, vai ser essas as repetições. Vai ser essa carreira de leque e essa carreira de V. Igual eu expliquei aqui. Então, não tem segredo, vai ser só isso. Esse vai ser o ponto dessa parte. Aí, eu vou fazer 22 centímetros aqui pra cima. Que aqui é a parte da cintura. Eu vou fazer pra cima, pra gente começar por essa parte das cavas. Ó, então, aqui, eu vou fazer até completar, ó, pra cima, até completar 22 centímetros. Quando eu tiver os 22 centímetros, eu volto com vocês pra gente já tá fazendo as separações das cavas e a parte das cavas pra cima, a parte do pescoço, pra fazer essa divisão, tá? Então, não tem segredo, é isso. Essas duas carreiras aqui, a gente vai estar sempre repetindo de 2 em 2 até chegar aos 22 centímetros. Esse vai ser o ponto.
Só mais uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui, a gente vai trabalhar essa parte, essa é a parte da cintura. A gente vai trabalhar aqui pra cima, é a parte do busto, certo? Então, onde tiver necessidade de fazer aumentos, terá que fazer aumentos. Cada medida vai ter um tanto de aumentos. Cada ponto vai depender do seu ponto. Então, faça medindo, igual sempre eu falo. Faça medindo, vai aumentando as carreiras, vai vendo onde vai ter necessidade de aumentar. Se vocês acharem mais fácil trocar a agulha por uma agulha mais grossa, faça isso. Se não tiver necessidade, porque conforme a gente vai trabalhando, a peça vai abrindo, certo? Se não tiver necessidade de fazer aumentos, não faça aumentos, só faça se tiver necessidade. Se vocês acharem mais fácil aumentar, ó, que vocês podem fazer também, se vocês não quiserem trocar a agulha. Eu não troco a agulha, eu tô dando só essa dica pra vocês. Que se vocês acharem mais fácil trocar a agulha, ótimo. Se não, ó, ao invés de fazer 3 pontos, isso eu tô só explicando pra vocês porque no meu caso aqui eu acho que eu não vou ter necessidade de fazer aumentos, tá? Só vou abrindo mais mesmo o meu ponto que vai dar certo. Que a medida da minha cliente é pequena, não é muito grande. Então, se vocês acharem, não quiserem trocar a agulha, façam os aumentos, tipo, ao invés de ser 3 perninhas, o leque, faça de 4. Tá ótimo. Se não, aumenta um lequinho de cada lado, tá? Aumenta um lequinho de cada lado que vai dar certo. Vários tipos de aumento, gente. Vocês podem... O crochê é assim, vocês vão fazendo, vão medindo que vai dar certo, tá? Crochê é isso. Vocês vão adaptando que vai dar certo, tá? No meu caso, eu acho que não vou ter necessidade de aumentar. Mas aí, se vocês tiverem necessidade de aumentar, como eu falei, dependendo da medida, né, do ponto de vocês, é só fazer isso, tá? Troque a agulha. Se não quiser trocar a agulha, aumenta as perninhas do leque, igual aqui a gente tá trabalhando com 3 perninhas, aumenta para 4 perninhas. Se vocês não quiserem fazer assim, porque eu geralmente aumento a quantidade de lequinhos. Eu não tenho aqui, não sei quantos eu tenho aqui, porque eu faço medindo, mas vamos supor aí que eu tenho 40 leques, né? Aí eu vou aumentar para 42, tá? 44, até eu alcançar a medida que eu preciso. Então, tem várias formas de aumentar. Vocês podem aumentar da maneira que vocês acharem mais fácil. E se tiver necessidade, né? Se não tiver necessidade, que é igual ao meu caso, eu não vou aumentar, provavelmente, né? Que eu tô falando aqui pelo que eu tenho aqui, né? Então, provavelmente eu não vou precisar aumentar, mas precisar aumentar é igual eu expliquei pra vocês, tá? Dá pra aumentar de várias formas, é só vocês escolherem a forma mais fácil que vocês acharem. Aqui, pessoal, eu já fiz os 22 centímetros que eu precisava, né? De altura aqui, e já separei aqui, ó, já fiz a divisão, marcando com os alfinetes, ó, dos dois lados já tá feito a separação. No meu caso, a cliente tem 100 centímetros de busto, então, eu coloquei 50 centímetros frente e 50 centímetros costas. Agora, depois dos 22 centímetros, eu já começo as cavas, certo? Só mais uma coisa, como eu descubro quantos centímetros eu vou fazer da cintura até aqui para começar as cavas? Ó, isso é a altura da cintura, que no meu caso, a minha cliente tem 45 centímetros de altura de cintura. Então, eu vou pegar 45 centímetros, que é a altura da cintura, menos as cavas, que é 22 centímetros e um pouquinho. Então, eu cheguei à conclusão que 22 centímetros para mim tava bom. Não tinha necessidade de eu fazer mais. Eu diminuí, né, 45 menos 22, eu coloquei 22,5. Então, vai dar 22,5 também, que vai ser essa quantidade aqui, ó, esse tamanho aqui. Seria 22,5. 22 para mim tá ótimo. Então, agora fiz a separação, como eu falei. E agora, vou continuar trabalhando, ó,
do mesmo jeitinho. Primeiro, eu vou fazer as costas, ó. Eu vou trabalhar frente e costas, pode ser feito iguais, só que na frente, o tamanho vai ser igual. Só que a frente é um pouquinho diferente, tá? Eu vou trazendo com ponto baixíssimo pro primeiro lequinho, ó. Trouxe, ó, e continua a mesma coisinha, ó. 1, 2 pontos baixos. Vou continuar trabalhando do mesmo jeito, o mesmo ponto, as mesmas repetições. Só porque agora eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta, ó. 2 pontos baixos, ó. Trouxe pro primeiro lequinho. Aí, eu fiz, ó, uma correntinha, um ponto baixo e outro ponto baixo, que no caso são 2 pontos baixos. 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, formando o ponto V. 2 correntinhas e 2 pontos baixos. 2 correntinhas e um ponto V. Então, vai ser desse jeito. Eu vou fazer aqui e vou fazer a próxima carreira também com vocês, tá? E aí, eu vou explicar como eu vou fazer aqui. Chegando aqui, ó, no final da marcação que eu fiz, no último lequinho, eu vou voltar. Porque aqui eu já começo a trabalhar em carreira de ida e volta. Eu já tô deixando o espacinho das cavas, ó. Agora, aqui, eu vou, ó, faço um ponto baixíssimo, que aqui eu terminei. Deixa eu mostrar como eu terminei aqui essa carreira pra vocês, ó. Eu fiz 2 correntinhas do mesmo jeitinho, ó, e 2 pontos baixos. Aí, aqui, ó, eu posso fazer assim. Faço um ponto baixíssimo, indo pro outro ponto baixo, né? Uma correntinha e um ponto baixo, ó. E vai ficar dessa forma. Aí, eu faço uma correntinha e dentro do ponto V, eu faço um leque. Do mesmo jeitinho, gente, é a mesma coisinha. As costas não tem segredo, ó. Faço 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. As costas não tem segredo, as costas é igualzinho embaixo, ó. Uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha e um leque. Então, a gente vai fazer dessa forma, em carreiras de ida e volta, do mesmo jeitinho. É uma carreira de ponto V e uma carreira de leque, tá? Do mesmo jeitinho, só porque aqui, ó, deixa eu virar aqui e mostrar. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Pra minha medida aqui, na minha medida, eu vou diminuir, ó. Eu vou diminuir 2 dedinhos de cada lado. Vai ser desse jeitinho que eu expliquei aqui, do mesmo jeitinho, uma carreira de leque, uma carreira de ponto V, sendo carreiras de ida e volta, só que aqui eu vou diminuir 2 dedinhos. A cada carreira de leques, eu vou fazer uma diminuição. Nessa primeira aqui que eu fiz com vocês, eu não vou fazer diminuição. Na próxima, eu vou voltar fazendo para vocês verem como eu vou fazer a diminuição, tá? Então, eu vou fazer uns 2 dedinhos diminuindo. No caso de vocês, vocês vão ver quanto vai ser necessário, mas eu creio que de 2 a 3 dedos de cada lado, tá ótimo. Terminada essa carreira de leque, eu falei para vocês anteriormente que eu ia fazer as diminuições nas carreiras de leque, né? Só que não, eu achei mais fácil, vai ficar mais bonitinho, o acabamento mais bonito, sendo na carreira de V, ó. Olha só.
Porque, ó, a gente vem pra cá, direto pro meio do leque, então, vai ficar mais bonitinho, já vai ficar aquela voltinha bonitinha, ó, do acabamento. Não vai ficar aquele trem reto, sabe? Vai ficar meio deitadinho, ó. Quer ver? Eu vou fazer e vocês vão ver, ó. Eu vou trazer com um ponto baixíssimo pro meio desse primeiro lequinho, ó, voltando, ó, na carreira, ó. Então, vou trazendo com pontos baixíssimos. Até aqui no lequinho, ó, no meio. Agora, eu faço uma correntinha e 2 pontos baixos dentro do leque. Feito isso, uma correntinha e um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Não, gente, aqui é 2 correntinhas, tá? Então, depois dos 2 pontos baixos, é 2 correntinhas. Ó, e o ponto V. 2 correntinhas e agora 2 pontos baixos. 2 correntinhas e um ponto V. Certo? Então, vai ser feito desse jeito a diminuição. Onde vocês precisarem fazer a diminuição, vocês vêm aqui, ó, na carreirinha de ponto V. Porque aqui, ó, a de baixo é de leque, então já vai ficar essa voltinha aqui bonitinha, entenderam? Vai ficar mais bonitinho o acabamento. Então, toda vez que vocês forem fazer a diminuição, faça nessa carreira. E aqui não tem segredo, é continuar trabalhando desse jeito em carreiras de ida e volta, né? Deixando sempre o espacinho das cavas. Eu vou fazer isso 22 centímetros, porque a cava da cliente é 22 centímetros, a cava do braço. Então, eu vou trabalhar dessa forma, 22 centímetros. Só porque essa diminuição que eu acabei de explicar aqui pra vocês, essa forma de diminuição, eu vou fazer só 2 dedos, tá? Vou fazer só essa de 2 a 3 dedos. Vou fazer só essa diminuição e mais uma. Aí, depois é só trabalhar reto. E se caso, no caso de vocês não tiver necessidade de fazer a diminuição, é só trabalhar reto, do mesmo jeito da primeira carreira, tá? Retinho, em carreiras de ida e volta, uma carreira de leque e uma carreira de ponto V. Aqui eu já fiz os 22 centímetros, ó, daqui aqui, 22 centímetros que eu precisava pra cava, né? E agora, cortei a linha, ó, na última carreira, eu terminei naquela carreira de lequinhos, tá? Essa última carreira minha foi aquela carreira de leques. Mas a de vocês pode ser a carreira também de... Pode estar terminando na carreira de ponto V. Vai depender do tamanho, né, que vocês vão precisar. No meu caso, foi 22 centímetros. Olha, agora aqui, ó, desse outro lado, eu vou fazer do mesmo jeitinho. A mesma coisinha eu vou fazer aqui, que vai ser a frente. Essa parte foi as costas, que eu acabei de trabalhar, foi as costas. Aí, aqui, eu vou fazer do mesmo jeitinho, fazendo a diminuição de mais ou menos de 2 a 3 dedos de cada lado. Ó, que aqui, desse lado, eu deixei mais ou menos 3 dedos, foram. Ó, as diminuições do jeito que eu expliquei, ó. E desse lado também, ó. Foi mais ou menos 3 dedos. Então, feito isso, a gente vai fazer aqui, né? A frente, no caso. Do mesmo jeitinho, só porque vai ser 8 carreiras a menos, tá? Eu vou trabalhar aqui os 20... essa parte aqui, que seria 22 centímetros, só que eu vou trabalhar 8 carreiras a menos, tá? Tipo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar esse espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui pra cima vai ficar sem trabalhar. Eu vou trabalhar só daqui, ó, dessa base, né? Até aqui.
certo? Deixando as 8 carreiras de cima, que vai ter um pequeno detalhe nessas 8 carreiras no meio. Então, eu vou fazer aqui a frente igualzinho, com as diminuições de 2 a 3 dedos, vai depender aí de vocês, né? E menos 8 carreiras. No caso, vamos supor, eu não contei aqui quantas carreiras eu tenho. Vou contar, ó. Vou contar quantas carreiras são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, os 22 centímetros, assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Os 22 centímetros deram 18 carreiras, certo? Então, eu vou trabalhar à frente, eu vou trabalhar 10 carreiras. E as 8 eu vou deixar que vai ser trabalhada diferente. Um pouquinho só diferente, tá? Não tem muita diferença não, é um pouquinho só no meio mesmo. Então, é isso. Vou fazer 10 carreiras igualzinho eu fiz aqui. Eu fiz aqui as costas. E aí, eu volto já nas 8 carreiras restantes para mostrar para vocês como é feito. Aqui, pessoal, eu já trabalhei as 10 carreiras. Ó, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu já fiz as 10 carreiras. A 10ª carreira dá naquela carreira de leques. Então, eu fiz mais uma, a de ponto V. No caso, foram 11 carreiras com a de ponto V, para eu fazer a divisão. Aí, eu contei quantos pontos V tem, dividi e coloquei o alfinete aqui no meio, bem no meio mesmo, que vai ser o detalhe que vai ter na blusa, vai estar bem aqui, certo? Então, agora porque essa carreira de V foi a carreira 11. Então, vamos trabalhar na carreira 12, normal, carreira de leque, até aqui assim, mais ou menos. Quando chegar aqui no meio, eu volto mostrando para vocês como é que vai ser feito.